Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai corrigir os exercícios lá do livro, da página 306, e vamos terminar de ver algumas propriedades, tá? Então vamos lá, ó. Na questão 10 da 306 eu digo assim, a questão diz: os elementos químicos situados entre as colunas 3 e 12 da tabela periódica. Aí mandava você escolher aqui a opção correta. 3 e 12 tá bem nesse meio aqui, ó. Aqui eu só peguei um pedacinho da tabela, tá? Só um pedaço que não dá para colocar a tabela toda. 3 e 12 tá aqui no meio. São os nossos metais de transição. No item A ele fala assim: apresenta um subnível D completo. O que seria o subnível D completo? É o subnível D ter os 10 elétrons. E a gente já viu que não é assim. Esse grupo aqui é D1. Esse daqui, D2, D3, D4, D5, D6, até o D10. Então, eles não apresentam o subnível D completo. Completo, não. Eles apresentam o subnível D. Letra B. Tendem a ganhar elétrons quando participam de ligações químicas. Tome nota disso aí, ó. Todos os metais, aqui no meio, são os metais de transição, né? Todos os metais, eles têm o contrário, eles não tendem a ganhar elétrons, eles tendem a perder elétrons. Todo metal vai querer perder, vai querer doar os seus elétrons e se transformar num cátion, tá? Então não é ganhar não, é o contrário, é perder. Letra C. São encontrados na natureza somente em estado sólido. Tome muito cuidado com esse termo somente. Somente, para sempre, jamais, nunca. Eu te amo para sempre. Desconfia, porque esse termo somente, ele está excluindo ele está incluindo o mercúrio. E o mercúrio é o único metal que a gente consegue encontrar ele no seu estado líquido, tá? Dentro do termômetro de vocês têm em casa, a gente tem um líquidozinho que ele rapidamente varia conforme varia a temperatura. Aquilo ali é mercúrio líquido, tá? Então, eles não são encontrados somente no estado sólido. O mercúrio é um que é encontrado no estado líquido. Então, errado. D. São denominados metais de transição. Corretíssimo, né? A gente chama de metal de transição, a galera que tá aqui no meio. E a última. Aumenta o raio atômico de acordo com o número da coluna. Totalmente errado, exatamente o contrário. Ele diz que conforme você aumenta o número da coluna, ou seja, conforme você anda da casa 3 para 12, você vai aumentar o raio. E não é isso, não é isso que acontece. O raio, ele aumenta nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, nesse vetor aqui que aumenta. Tá errado, tá? Próxima. Antes de a gente falar da próxima questão, o que acontece? A gente pode ter a primeira energia de ionização. Na última aula, a gente viu que a energia de ionização é a energia que a gente gasta para tirar os elétrons da camada de valência. Então, se eu tenho aqui, ó, primeira energia de ionização, segunda, terceira, o que é isso? A primeira energia de ionização é a energia que eu vou gastar para tirar esse elétron aqui do elemento no seu estado fundamental. Então, imagina que o ferro, no seu estado fundamental, sem ter perdido, sem ter ganho nenhum elétron, ele está neutro. Então, eu vou chegar aqui e vou retirar esse elétron. Gastei uma energia. Isso que eu chamo de energia de ionização. Arranquei esse elétron. Aí, a minha segunda energia de ionização é a energia que eu vou gastar para tirar esse outro elétronzinho que está aqui. Essa segunda energia que eu vou gastar, ela vai ser maior do que a primeira. Repara que aqui eu retirei logo os 2 elétrons da última camada. Se eu retirei esses elétrons dessa única camada, ele perdeu essa camada. Então, repara que agora o raio do meu cátion é menor. A distância do núcleo até a última camada, agora, que é a terceira, é menor. Então, se eu quiser tirar mais um elétron daqui, a energia para eu ionizar, a energia para eu tirar esse elétron, ela vai ser muito maior do que para eu tirar esse elétron aqui. Porque esse elétron aqui, ele está mais distante do núcleo. Então, eu vou gastar menos energia para tirar esse elétronzinho aqui. Tá? Então, daqui para cá, ó, repara que o raio, isso aqui é a distância do raio, ó, 74 nanômetros, 64, o raio foi diminuindo. Conforme o raio foi diminuindo, a energia para eu ionizar, ela vai aumentando. Então, eu tenho assim,
a primeira energia de ionização, ela é sempre menor do que a segunda energia de ionização, que é sempre menor do que a terceira energia de ionização. Quanto mais elétrons eu vou tirando, menor vai ficando o meu átomo. Então, mais energia eu vou precisar despender para poder arrancar esse elétron da última camada. Porque se o raio diminui, esse elétron é fortemente atraído pelo núcleo. Então, eu vou gastar mais energia para retirar ele, tá? A gente precisa disso para fazer essa questão aqui, ó. Vamos lá. Qual das opções abaixo apresenta a comparação errada relativa aos raios dos átomos e dos íons? Então, vamos. Na letra A, ele fala que o raio do Na+, é menor do que o raio do Na. Eu tenho o sódio na forma de cátion e eu tenho o sódio na sua forma, no estado fundamental, na sua forma neutra. O que a gente sabe sobre o sódio? O sódio é um elemento que tem 3 camadas, K, L, M. Se eu retiro um elétron aqui, que é o único elétron que ele tem nessa camada, voltando aqui, ó, nessa camada ele só tem um elétron. Se eu vou lá e retiro esse elétron, ele perde essa camada. Então, o raio do sódio na forma catiônica é menor do que o raio do sódio na sua forma no estado fundamental. Porque aqui ele vai ter 3 camadas. Aqui ele só vai ter 2, então a letra A está certa. Realmente, o sódio, o seu raio na sua forma catiônica, é menor do que o sódio na sua forma, no seu estado fundamental. A letra B, ele fala que o raio do Na+, é menor do que o raio do fluoreto, que é o F com carga negativa, quando ele ganha um elétron. Vamos analisar. Eu tenho aqui o Na com 3 camadas. Quando ele perde um elétron, ele vai perder essa última camada dele. Então, isso aqui é o Na+, só com 2 camadas. O flúor, ele tem 2 camadas também. E aí, quando ele ganha um elétron, ele permanece com essas 2 camadas, tá? Então, olhando para os dois, para o Na+ e para o F-, ambos têm somente 2 camadas. Como é que eu vou saber quem vai ser maior, quem vai ser menor, quando o número de camadas é igual? Eu tenho que olhar para o núcleo. O núcleo do Na vai me dizer o número de prótons. Então, aqui dentro do núcleo do Na, eu tenho 11 prótons. Eu tenho 11 cargas positivas aqui, atraindo esses elétrons. No núcleo do flúor, eu só tenho 9 prótons, que é o seu número atômico. Então, se aqui a carga é maior, eu tenho mais cargas positivas atraindo esses elétrons. Então, o raio vai ficar menorzinho. Vai ficar menor se comparado com o fluoreto, né, no caso, com 9 prótons, 9 cargas positivas no núcleo dele. Então, a letra B também está certa. O raio do Na+ é menor do que o raio do F-. Vamos ver a letra C. Na letra C, ele fala assim, ó, o raio do Mg+2, ou 2+, é menor do que o raio do oxigênio 2-. Vamos analisar. O Mg, o seu número atômico é 12. É o número de prótons lá no núcleo. E o oxigênio é 8. E aí, o que acontece? O Mg, ele tem 3 camadas, sem estar com carga, né? No seu estado fundamental, K, L e M. Só que quando ele perde esses 2 elétrons aqui, ó, da sua última camada, olha o que acontece com ele. Ele só fica com 2 camadas. Então, se a gente olhasse no seu estado fundamental, sem essas cargas aqui, eu já posso dizer que o Mg, ele tem mais camadas, né? Mais camadas do que o oxigênio. Só que não, ele vai perder esses 2 elétrons e vai ficar somente com 2 camadas. E aí, o Mg+2 com 2 camadas e o oxigênio -2 também só tem... Deixa eu botar o notebook para carregar, senão a aula não grava. O Mg2-, ele também só tem 2 camadas, porque nessa última aqui, ó, ele tem 6 elétrons, ele ganha 2, ficando com 8, mas ele permanece com 2 camadas. Então, esse camarada, esse cátion, tem 2 camadas, e esse ânion, o oxigênio, também tem 2 camadas. Bom, se o número de camadas é igual, como é que eu vou analisar quem tem maior ou menor raio?
Eu tenho que olhar lá para o núcleo. Esse núcleo aqui são 12 prótons. Esse núcleo são 8. Então, esse núcleo aqui é mais forte na hora de atrair esses elétrons da eletrosfera. Se ele atrai com mais força os elétrons, o raio dele vai ficar menor do que o raio do oxigênio na sua forma aniônica. Tá? Então, a letra C também está certa. A letra D fala que o fluoreto, que é o flúor com carga -1, é menor do que o raio do oxigênio com carga -2. Vamos lá de novo para o núcleo. O núcleo do fluoreto, eu tenho 9 prótons lá no núcleo dele, e ele tem 2 camadas. Mesmo ganhando um elétron, ele permanece com 2 camadas. O oxigênio, ele também tem 2 camadas. E quando ele ganha 2 elétrons, ele permanece com 2 camadas. Então, para eu saber quem vai ser maior ou menor, eu tenho que olhar para o núcleo. O núcleo do flúor tem 9 prótons, o do oxigênio tem 8. Então, esse núcleo aqui, ele é mais forte na hora de atrair os elétrons. Então, os elétrons vão ficar mais próximos do seu núcleo. Se os elétrons ficam mais próximos do núcleo, o raio do fluoreto realmente vai ser menor do que o raio do oxigênio com carga 2-. Então, só sobrou a letra E, né? Vamos ver a letra E. Na letra E, eu tenho o flúor menos, flúor com 2 camadas, seu número atômico é 9, e o raio do magnésio 2+. O magnésio 2+, o magnésio tem 3 camadas, né? Quando ele perde os 2 elétrons, ele só fica com 2 camadas também, igual o fluoreto. Só que no seu núcleo, o número atômico é 12. São 12 prótons no núcleo. Então, esse núcleo aqui, ele é muito mais forte na hora de atrair os elétrons. Se ele atrai os elétrons com maior força, então esse raio aqui é menor do que o raio do fluoreto. E aqui ele diz o contrário. Então, a opção errada, que é a incorreta que ele quer, né? É a errada, é a letra E. Questão 12, da mesma página. Com relação à energia de ionização, é errado afirmar que... Então, vamos lá. A energia de ionização é aquela energia para a gente arrancar os elétrons da última camada, transformando lá num cátion. Ela é o contrário do raio atômico. O raio, ele aumenta aqui, ó, em direção ao frâncio. A energia de ionização, ela aumenta no sentido aqui do hélio, né? É onde as setas se encontram. Da direita para a esquerda, de baixo para cima, em direção ao hélio. Isso aqui que é energia de ionização, para você arrancar os elétrons. Então, vamos lá. Letra A. Quanto maior a energia de ionização, mais difícil é a retirada dos elétrons mais externos. Isso aqui está certo. Se a energia para ionizar é alta, quer dizer que vai ser mais difícil de você retirar aqueles elétrons. Você vai gastar mais energia. B. A saída do segundo elétron demanda mais energia do que a do primeiro. A gente viu isso aqui naquele esquema do flúor. Para eu tirar o primeiro elétron, eu vou gastar uma energia X. Para eu tirar o segundo, eu vou gastar mais do que eu gastei no início, né, na primeira energia. Para eu tirar o terceiro, eu vou gastar mais do que no segundo, mais do que no primeiro. Quanto mais elétrons eu for tirando, mais energia eu vou precisar gastar. Então, isso daqui também está certo. Ele quer errada. C. Quanto maior o raio, ou seja, quanto, né, o tamanho do raio for maior, quanto maior o meu átomo, menor é a energia para eu ionizar, certo? Por que isso? Porque se o raio é grande, esses elétrons ficam distantes do núcleo. Se ele fica distante do núcleo, ele fica sendo atraído fracamente pelo núcleo. Ele é pouco atraído. Então é mais fácil de eu retirar. É exatamente o oposto, né? Por isso que o raio é o contrário da energia de ionização. Se o raio é grande, se o átomo é grande, para eu tirar os elétrons da camada mais externa é muito mais fácil. Isso também está certo. Então só pode ser a D. Vamos ver o que está errado aqui na D. A energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo. O contrário, é de baixo para cima que ela cresce. Tá? Aqui é exatamente o oposto. Ela cresce de baixo para cima, tá? Na questão 14, ó, na questão 14 ele diz assim: considere os átomos X, Y e Z, todos no mesmo período. Isso é importante. Todos no mesmo período. X é um metal alcalino, então eu vou escolher um metal alcalino aqui qualquer. Eu vou dizer que X é o lítio. Então, X é o lítio.
Y está no grupo 5A. 5A ou 15, tá? Lembra que eu falei que antigamente a gente chamava de 5A. Hoje a gente já chama de 15. Então aqui, ó, se está no mesmo período e eu escolhi o lítio, então eu só posso dizer que o Y é o nitrogênio. Eu estou escolhendo aleatórios elementos, tá? Você poderia começar com sódio e dizer que o Y é o fósforo, mas eu que escolhi o lítio e o nitrogênio. Z é um halogênio. Se está no mesmo período, o halogênio vai ser o flúor. E esse camarada aqui. Então eu escolhi X, Y e Z. No mesmo período, lítio, nitrogênio e flúor. Em relação a isso, assinale a alternativa correta. Então ele quer a certinha. Letra A. X, que é o lítio, possui menor energia de ionização em relação a Y e Z. Isso está certo. A energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita. Nesse sentido aqui que ela aumenta. Se X está aqui, ele tem menor energia de ionização, a primeira menor energia de ionização, do que o elemento Y, que é o nitrogênio, e o elemento Z, que é o flúor. Então, letra A é a minha opção correta, tá? Vamos ver mais uma propriedade periódica, que é a eletronegatividade. Essa aqui é muito importante, porque ela explica um monte de coisa pra gente. Vai explicar ligação química, vai explicar polaridade, vai explicar interação intermolecular, explica um monte de coisa. Guardem essa, se for para decorar, né? Enfim, bota um coraçãozinho nessa daqui, que ela é muito importante. Eletronegatividade. Qual vai ser da eletronegatividade? Vocês vão ver nas próximas aulas, né? A gente vai ver junto, se Deus quiser, que os átomos fazem ligações químicas. E as ligações químicas nada mais são que compartilhamento de elétrons ou doação de elétrons, tá? Em suma, é isso. São os elétrons de um elemento para o outro, ou eles vão compartilhar ou eles vão ceder elétrons. E aí, quando a gente tem os elementos compartilhando elétrons, a gente tem a tal da eletronegatividade, que vai ser o seguinte, ó. Eu tenho aqui um átomo de hidrogênio, aqui em azul é a eletrosfera dele, tá? E outro átomo de hidrogênio, na sua eletrosfera aqui também tem um elétron. E aí na hora de fazer uma ligação química, o que eles vão fazer para se estabilizar? Porque as ligações químicas nada mais é que quando os elementos se unem para se estabilizar. E aí eles vão compartilhar elétrons, que é o tipo de ligação covalente. Quando eles compartilham o elétron, o que acontece? Esse elétron do primeiro átomo, ele passa a ser dele e do outro. Então, são elétrons compartilhados. Esse elétron pertence a tanto esse hidrogênio, como esse outro elétron pertence a esse e a esse outro hidrogênio. São compartilhamentos. Quando eu tenho um elemento mais eletronegativo que o outro, quer dizer que esse elétron vai passar mais tempo próximo do elemento mais eletronegativo. Aqui, quem é mais eletronegativo? Esse hidrogênio ou esse? Nenhum dos dois, porque são dois átomos iguais. Como são dois átomos iguais, nenhum dos dois vai atrair com maior força esses elétrons que foram compartilhados. Se eles são iguais, eles vão compartilhar de forma igualitária esses elétrons, tá? Então aqui, ó, a molécula ela vai ser apolar, porque nenhum dos dois átomos vai atrair com maior força os elétrons da ligação. Agora, você imagina que é o seguinte, eu tenho um átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. O elemento cloro, ele é extremamente muito eletronegativo. Então, o que vai acontecer? Quando ele fizer uma ligação com o átomo de hidrogênio, repara que aqui a gente chama de nuvem eletrônica. O que é uma nuvem eletrônica? É literalmente uma nuvem onde você provavelmente vai encontrar os elétrons, tá? Essa nuvem, ela fica aqui no entorno da molécula. Percebe que aqui no cloro, essa nuvem está deslocada. Eu tenho um lado vermelho e um outro lado em azul. Quer dizer o seguinte, o elemento cloro, ele atrai com muita força os elétrons da ligação, porque ele é muito eletronegativo. Então, o elétron, ele passa mais tempo do lado do cloro do que do lado do hidrogênio. É como se fosse assim, ó. O elétron passa a semana inteira aqui no cloro, final de semana ele vai rapidinho no nitrogênio e volta. Passa a semana inteira no cloro, vai rapidinho no nitrogênio e depois volta. O cloro, ele atrai os elétrons da ligação para próximo de si.
Como ele atrai os elétrons da ligação para próximo de si, ele vai dar um lado, ele vai dar uma polaridade para a molécula. Esse lado da molécula, ela vai ter uma carga parcial negativa. É uma carga parcial, literalmente, porque eu tenho mais elétrons aqui do que desse lado. Então, os elétrons passando mais tempo aqui vai me dar um lado negativo da molécula. Em contrapartida, esse lado perde parcialmente esses elétrons da ligação, me dando um lado positivo da molécula. Essa molécula, ela é polar, é diferente da molécula de H2. Entre os dois hidrogênios, quem é mais eletronegativo? Ninguém. Eles competem de forma igual pelos elétrons. Então, essa molécula aqui, ela não tem polo nenhum. É uma molécula apolar. Essa daqui, como o elemento cloro é mais eletronegativo, essa molécula vai ter um polo negativo e um polo positivo. Essa molécula é polar. Assim como a molécula não, né? Aqui a gente tem um composto iônico, mas quando a gente vê a ligação, a gente vai ver qual é a diferença de molécula e composto iônico. O flúor, de todos os elementos, ele é o mais eletronegativo que tem, de todos eles, tá? O mais eletronegativo é o flúor. Então, repara que aqui a nuvem eletrônica, ela está bem mais deslocada do que na molécula de HCl, que é o ácido clorídrico. Repara que aqui o flúor ele atrai com mais força. Então, essa molécula aqui não é molécula, é composto iônico. Ela tem um polo muito mais negativo e esse polo aqui muito mais positivo. Isso graças à diferença de eletronegatividade entre um elemento e outro, tá? E aí, ó, aqui eu botei bonitinho, né? Dois átomos iguais, nenhum é mais eletronegativo que o outro. A molécula não tem um polo. Dois átomos diferentes, sendo o flúor um elemento muito eletronegativo, eu vou ter uma molécula altamente polar aqui, tá? E aí, como é que a gente vai observar essa variação da polaridade? A gente vai observar que vai aumentar a eletronegatividade aqui em direção ao meu átomo de flúor. Lembra que eu falei que ele é o mais eletronegativo? Ele vai aumentar igualzinho a energia de ionização, a energia para você arrancar os elétrons, tá? Sendo o frâncio aqui um dos menores, né? Aqui essa tabela me dá os valores. Mas guarda assim, em direção ao flúor. E os gases nobres aqui? Aqui tem mais uma família, que são os gases nobres. Eles vão entrar em eletronegatividade? Não. Quando a gente fala de eletronegatividade, a gente não coloca os gases nobres, tá? A gente só vai olhar em direção aqui ao flúor. Por que a gente não vai olhar para os gases nobres? Porque os gases nobres, eles não fazem ligação química. E eu meço eletronegatividade quando dois elementos fazem ligação e competem pelos elétrons. O cachorro da vizinha quer participar da aula. Os gases nobres não fazem ligação, então como é que eu vou mensurar a eletronegatividade deles? Eu não vou mensurar, eu vou analisar a eletronegatividade somente até os halogênios, guardando que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Esses três aqui são os mais, tá? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio, ok? E aqui tem um resumo das propriedades que a gente viu, ó. Raio atômico vai aumentar em direção ao frâncio. Eletronegatividade, a gente acabou de ver, vai aumentar em direção ao flúor, tirando os gases nobres. Energia de ionização também aumenta no mesmo sentido de eletronegatividade, mas aqui a gente já consegue incluir os gases nobres na hora de mensurar a energia para ionizar, tá? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem e na próxima aula eu vou corrigir, tá bom? Beijinho, até semana que vem.